Bom dia, tudo bem? Hoje, dia 20 de agosto, teremos aula de arte, tá certo? Onde falaremos um pouco sobre Tarsila do Amaral, tá? Dela, da biografia dela, um pouco da história dela e de algumas de suas obras, tá certo? Então, a atividade hoje vai ser na no caderno, tá? A tia vai enviar pela ficha, tá? Uma anotação falando da biografia de Tarsila do Amaral e também atividades, tá certo? Aí vocês vão responder, tá bom? Você vai enviar para o grupo, vai enviar para o e-mail da turma e para o e-mail da coordenação do colégio, tá? Então não deixe de fazer, tá? Separei aqui algumas, falando um pouco sobre Tarsila do Amaral, tá certo? Foi uma grande pintora e desenhista brasileira com fama no Brasil e no exterior. Nascida em uma família rica e tradicional do interior de São Paulo, teve acesso a boas escolas, além de concluir seus estudos na Europa. Nasceu em 1º de setembro de 1886 e passou sua infância em meio à natureza, na fazenda da família, no município de Capivari, em São Paulo. Tá bom? Um pouco sobre Tarsila do Amaral. Tá bom, gente? Aí tá falando aqui sobre algumas das obras de Tarsila do Amaral. Não são todas, algumas que a Cris separou, tá? Tem Abaporu, né, que é conhecido, muito conhecido esse desenho, né, essa pintura. Então aqui, Abaporu, pintura de Tarsila do Amaral, de 1929. A origem do nome da tela vem do tupi-guarani e significa aba, homem, e poru, comer, tá certo? Aí tem também a feira, né, a pintura da feira, 1924. A Estação Central do Brasil, 1924. O Pescador, 1925. Abaporu, né, que já falamos sobre ela, 1928. Urutu, 1928. Antropofagia, 1929. E Operários, 1933, entre outras obras, tá certo? Aí tia Cris vai fazer atividade na ficha, fazer algumas perguntas relacionadas a Tarsila do Amaral, biografia de Tarsila do Amaral, tá certo? É fonte de estudo, tá? Onde tia Cris também vai introduzir a biografia de Tarsila do Amaral no teste de vocês, tá certo? Algumas questões. Então, isso aqui vai estar disponível lá no grupo, tá certo? Do colégio, ou não da turma, ou no WhatsApp, tá? Para vocês estudarem, ler e responder, tá certo? Não se preocupe, vai dar tudo certo, tá? Tudo isso vai passar, né? Para podermos ficar novamente juntos, né? Voltarmos às aulas presenciais, tá certo? Tia Cris vai colocar um vídeo também com as fotos de algumas obras, falando um pouco sobre Tarsila do Amaral, a foto de Tarsila do Amaral, tá certo? Para vocês compreender melhor o assunto, a contribuir aí para o aprendizado de vocês, tá? Então, fique com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração de vocês, tá? Só relembrando, tia Cris não vai estar hoje no colégio, tá? Porque tia Cris recebeu uma mensagem ontem, logo à tarde, né? À tarde, que foi transferido para sexta-feira. Em vez de ser hoje, iremos amanhã, tá? Sexta-feira. Então, se os pais de vocês responsáveis quiserem ir lá, entregar o livro da primeira unidade, da segunda unidade, as atividades nas fichas, podem ir e deixar lá comigo, tá certo? E também pegar o livro paradidático, tá? Infanto Juvenil, para vocês responderem e responder a folhinha que fica dentro, tá certo? Tá bom, gente? Que utilizamos um essa semana. Para a semana vamos utilizar outro, tá bom? Então fique com Deus, um beijo no coração, até a próxima aula. Tchau.
Passei batom vermelho pra ficar igual a Tarsila. Yay! Aqui estamos nós de novo com 50 fatos! E no último vídeo, a mais pedida foi a Tarsila, então eu estou aqui e vamos começar já! Tarsila do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886 na cidade de Capivari, no interior de São Paulo. Acho legal a gente saber que ela era virginiana. Filha de Lídia Dias Amaral e José Stanislau do Amaral Filho, ela passou a infância nas fazendas de café do pai. Como a família era muito rica, já herança do avô, ela e os irmãos tiveram uma infância abastada, usavam produtos importados e foram educados com toda a pompa e circunstância daquela época. Ela estudou no Colégio Sion, em São Paulo, e em 1902 ela viaja com os pais para Barcelona, onde ela continua os estudos. E é em Barcelona, aos 16 anos, que a Tarsila tem a primeira experiência com a pintura, fazendo cópias do Sagrado Coração de Jesus. Ela demora para fazer a pintura e desenvolve toda uma técnica de corrigir, recomeçar e colocar um papel por cima. Ela era perfeccionista, virginiana. Ela volta com a mãe pro Brasil e se casa com André Teixeira Pinto, com quem ela tem a sua única filha, Dulce. Eles se separam alguns anos depois, porque o que parece ele era um conservador, queria que ela ficasse cuidando da casa e ela queria estudar arte. Em 1917 ela estuda desenho e pintura com o Pedro Alexandrino, onde ela conhece a Anita Malfatti. E em 1920 ela embarca para Paris para estudar na Académie Julian e com o Émile Renard. Enquanto ela tá na Europa, ela se corresponde com a Anita Malfatti sobre as coisas que estão acontecendo no meio cultural paulista. Em 22, uma das suas telas, chamada Figura, é aceita no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Depois ela começou a chamar essa obra de passaporte pelo sentido simbólico de ser sua entrada no meio artístico. A Semana de Arte Moderna de 22 foi em fevereiro, enquanto a Tarsila estava em Paris. Ela voltou para o Brasil em junho e, através da Anita Malfatti, conhece o grupo modernista. O Oswald de Andrade se apaixona imediatamente pela Tarsila e eles começam a namorar. Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia foram um grupo dos 5. Eles dividiam ideias, organizavam encontros e ficavam pra cima e pra baixo no Cadillac verde do Oswald. Nesse momento, a pintura da Tarsila fica mais expressiva, influenciada também pela Anita. As pinceladas são mais rápidas, as cores mais fortes, como nos retratos do Mário e do Oswald de Andrade que ela fez. Em dezembro, ela volta pra Paris e de lá escreve pra família: "Sinto-me cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra." Eu achei curioso porque pro Portinari o processo foi meio parecido. Ele precisou se distanciar do Brasil pra ver o valor e entender que ele queria retratar a terra dele. Se você não assistiu 50 Fatos do Portinari, aqui. Nessa época, ela pintou a tela A Negra, que é precursora do antropofagismo. Em Paris, ela ficou amiga do poeta Blaise Cendrars, que apresentou a ela os intelectuais da cidade, como o Picasso, o Casal Delaunay, o Fernand Léger, com quem ela estudou e se aproximou e se envolveu com o cubismo. O Blaise Cendrars veio pro Brasil e ele foi pro Carnaval do Rio com a Tarsila e os amigos e também para cidades históricas de Minas. Nessa viagem, a Tarsila descobre as cores vivas, as paisagens brasileiras, o povo e inicia uma fase da sua pintura chamada Pau-Brasil. A Tarsila gostava de se vestir bem e usava roupa dos melhores costureiros da época, como o Paul Poiret e o Jean Patou. Quem disse que chipar é coisa de gente jovem da internet? Em 1925, Mário de Andrade fez um poema chamado Tarcivaldo, dedicado a Tarsila e Oswald de Andrade. Em 1926, a Tarsila realiza sua primeira exposição individual na Galerie Percier, em Paris. A tela Cuca é comprada pelo Fundo Nacional de Arte Contemporânea francês e é a primeira tela em que aparecem aqueles bichinhos tarsilianos fantásticos. Demorou pro divórcio da Tarsila sair, mas assim que rolou, ela e o Oswald se casaram. Era 30 de outubro de 1926 e o presidente Washington Luiz foi padrinho de casamento deles. Em 11 de janeiro de 28, a Tarsila deu ao Oswald de aniversário o quadro Abapuru. Ele ficou alucinado, impressionado, disse que era o homem plantado na terra, ligou pro Raul Bopp, que também ficou enlouquecido com a tela. E aí eles ficaram pensando qual é o nome que eles podiam dar pra ela e foram no dicionário de Tupi-Guarani do pai da Tarsila e escolheram Abá, que significa homem, e Poru, que come. Então é o homem que come o homem, é o antropofagismo. Essa pintura inspira o movimento antropófago do Oswald de Andrade. O antropofagismo sugeria engolir, deglutir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, juntar com elementos bem brasileiros e transformar em uma coisa nossa, que valorizasse o nosso país. A primeira exposição individual da Tarsila no Brasil foi em 29, no Palace Hotel do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, o Oswald de Andrade se apaixonou pela Pagu e a Tarsila decidiu se separar dele. Com a queda da Bolsa de Nova
Nova York, crise econômica, despenca o preço do café e a Tarsila e a família se veem em dificuldades financeiras. Ela arrumou um trabalho por pouco tempo como conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em 31, ela faz uma viagem à Rússia com seu então namorado Osório César, onde ela também faz uma exposição em Moscou. Parece que, como ela estava totalmente sem dinheiro, ela trabalhou como operária de construção, pintora de paredes e portas para conseguir juntar o dinheiro e voltar para o Brasil. Por conta dessa viagem à União Soviética e a presença em algumas reuniões de esquerda, quando ela volta para o Brasil em 32, ela é presa por cerca de um mês. E ela ficou super traumatizada e nunca mais se envolveu com política. Seu quadro Operários de 33 foi um marco na pintura social do Brasil. Ela participou da primeira Bienal de São Paulo como selecionada não convidada com a tela EFCB de 1924. Essa tela é ícone do Manifesto Pau-Brasil e tem o contraste entre a paisagem rural e o futuro das cidades modernas. Entre 33 e 52, ela viveu com o escritor Luiz Martins. Ela teve uma sala especial na Bienal de Veneza de 1964. O catálogo Raisonné da Tarsila é algo incrível. É uma pesquisa impecável com todas as pinturas, desenhos, estudos, tudo dela. Eu fiquei maravilhada. A coleção particular da Tarsila tinha obras do Leger, Picasso, Modigliani, Delaunay, De Chirico e também do Almeida Júnior e Anita Malfatti. Eu encontrei essa curiosidade aqui de que ela levava cachaça para as viagens dela no exterior e que ela enganava o pessoal na alfândega dizendo que era álcool para passar na pele. O empresário argentino Eduardo Constantini arrematou a tela Vaporú em 95 por $1,5 milhão. Hoje o quadro fica exposto no Malba de Buenos Aires. Fala-se que a estimativa de valor dessa tela hoje seria algo em torno de $45 milhões. Tem algumas histórias bem trágicas na vida dela. Em 49, a sua única neta Beatriz morreu afogada tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis. As duas meninas morreram. Em 65, a Tarsila foi submetida a uma cirurgia de coluna porque ela sentia dores e por conta de um erro médico ela ficou paraplégica. No ano seguinte, ela perde a sua filha Dulce e se aproxima do espiritismo, ficando amiga do Chico Xavier. A Tarsila morre em São Paulo, dia 17 de janeiro de 1973, com depressão, e é enterrada com um vestido branco que ela mesma havia escolhido. Ela deixou mais de 2.000 trabalhos. A tela São Paulo tem um entusiasmo, uma crença no urbano que me faz gostar mais da minha cidade. Em 2008, a União Astronômica Internacional deu o nome de Amaral a uma cratera do planeta Mercúrio em homenagem à Tarsila. Então foram isso, 50 fatos. Linda, maravilhosa! Então me digam aí o que vocês acharam da Tarsila, se tem algum outro fato que eu esqueci e quem mais vocês querem ver por aqui nestes 50 fatos. Se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, me segue lá no Instagram, no Facebook, pra gente ficar assim rodeado de arte entre nós, tá bom? Beijo, tchau!